Este mês, uma inteligência artificial ficou fora de controle. Um novo robô humanoide com pele sintética parece muito real. A Unitree atingiu o nível humano em sua última atualização, enquanto a Microsoft lançou o Cosmos e inteligência artificial, chegando a 80% desse desempenho, e o Google respondeu com um agente consciente do mundo que está surpreendentemente próximo da inteligência real. Enquanto isso, GPT-51 e Gemini 3 causaram grande impacto, e o Nanobanana 2 Pro do Google aproximou ainda mais a realidade da inteligência artificial. Vamos analisar isso. Comecemos pelo que chocou o mundo da pesquisa, Cosmos. Ele é apoiado por pesquisadores da Microsoft e é basicamente o primeiro cientista de inteligência artificial de verdade que realmente faz ciência do começo ao fim. Você dá um objetivo para ele, em conjuntos de dados como exames cerebrais, genéticos ou problemas complexos de ciência dos materiais. E ele foca nisso por 12 horas seguidas. Durante esse tempo, ele lê mais de 1.500 artigos científicos, escreve cerca de 40 mil linhas de código Python, executa análises, testa hipóteses e então gera um relatório de pesquisa completo, com citações e código executável. Sem intervenção humana durante o processo, apenas trabalho científico totalmente autônomo. Nos primeiros testes, Cosmos fez descobertas em biologia, neurociência e materiais para energia limpa. Um experimento mostrou como o resfriamento protege o cérebro. Com a queda da temperatura, as células cerebrais economizam energia reciclando moléculas ao invés de produzi-las. Outro projeto mostrou que a umidade acima de certo nível destrói células solares de perovskita na produção, fator do mundo real depois confirmado por um pesquisador humano. Cosmos identificou uma regra matemática comum nas conexões dos neurônios entre espécies como humanos, camundongos e moscas, sugerindo que todos os cérebros podem seguir o mesmo padrão. As descobertas seguiram. Ele achou a proteína superóxido dismutase 2, que protege o coração prevenindo cicatrizes, e depois rastreou uma variante de DNA que ajuda a resistir ao diabetes, regulando um gene de resposta ao estresse nas células de insulina. Ele identificou quando as células cerebrais colapsam no Alzheimer e explicou por que alguns neurônios envelhecem mais rápido, ligando isso à perda de genes flip base que acionam o sistema imunológico do cérebro para destruí-los. Agora, o que torna Cosmos tão capaz é a forma como ele é estruturado. Ele roda vários agentes de inteligência artificial, cada um responsável por uma etapa. Alguns leem e resumem artigos, outros analisam dados, outros escrevem código. Todos compartilham uma única memória interna, o modelo de mundo. Esse modelo de mundo acompanha tudo, o que já foi feito, o que funcionou e o que precisa ser testado em seguida. É como um cérebro feito de subcérebros, planejando investigações longas sem perder o contexto. Cientistas independentes revisaram os relatórios do Cosmos e constataram que quase 80% das afirmações científicas eram precisas. Um índice impressionante para algo totalmente autônomo. Uma sessão de 12 horas do Cosmos gerou tanto trabalho quanto 6 meses de pesquisa humana. Os relatórios lembravam artigos acadêmicos iniciais, com gráficos, estatísticas e referências, segundo os revisores. Parecia ler o trabalho de um pesquisador júnior, exceto que este consegue realizar centenas de experimentos durante a noite e nunca se cansa. Claro, ainda precisa de humanos no processo. Os melhores resultados vieram de um esquema com um cientista no circuito. Os humanos definem objetivos e dados. O Cosmos faz o trabalho pesado e eles verificam o que vale seguir. Ele tem dificuldades com conjuntos de dados bagunçados ou sem rótulos e ainda não consegue lidar com imagens brutas ou arquivos maiores que cerca de 5 GB. Não recebe instruções durante o experimento. Ao iniciar 12 horas de execução, vai até o fim. A principal limitação não é o poder de computação, mas sim ensinar Cosmos a julgar quais ideias são realmente significativas, não só estatisticamente corretas. Mesmo assim, isso marca uma virada. A inteligência artificial realiza pesquisas reais com resultados mensuráveis. Abaco Inteligência Artificial lançou agentes de inteligência artificial em um novo caminho com algo surpreendentemente poderoso. DeepAgent com uso completo do navegador. E essa versão não apenas navega quando você pede. Ele pode agendar suas próprias ações, abrir um navegador de verdade
clicar nas tarefas, concluir o trabalho e entregar os resultados automaticamente no horário exato que você escolher. Esse nível de automação torna o DeepAgent muito superior ao Perplexidade Cometa ou Atlas da OpenAI. DeepAgent integra o ecossistema de Chat Large Language Model da Abacus Inteligência Artificial, unindo raciocínio, controle do navegador e agendamento. Ao invés de só resumir uma página, ele age diretamente nela. Peça para ele encontrar potenciais clientes no LinkedIn, e ele literalmente abre buscas no LinkedIn, coleta os contatos e até redige e-mails de abordagem personalizados. É possível agendar o fluxo para rodar diariamente às 9h sem solicitar. Ele acorda, faz o trabalho e te envia os resultados por e-mail. Essa é a verdadeira vantagem da automação persistente e recorrente no navegador. Você pode verificar seu site por erros, extrair dados, postar no X, baixar faturas, testar logins ou se candidatar a empregos, tudo em um cronograma. Para criar uma tarefa, abra o painel do Abaco e inicie uma tarefa de agente profundo, ative o navegador e descreva sua necessidade. O agente profundo gerencia todo o fluxo de trabalho da navegação ao relatório e é eficiente em tarefas empresariais. Solicite a busca de 10 a 15 blogs de acessórios de luxo, colete contatos e redija mensagens de abordagem. Segundos depois, ele navega, verifica a relevância, cria uma planilha e gera modelos de e-mail personalizados. Ative o agendamento para receber novos leads todos os dias. Até fluxos complexos, como candidaturas automáticas a vagas, funcionam bem. Envie seu currículo, conecte uma planilha de URLs de vagas e o DeepAgent acessa os anúncios, preenche formulários, responde perguntas e registra cargo, empresa, salário e data de publicação. Você pode rodar isso de hora em hora e ver a inteligência artificial movendo o cursor e clicando nas páginas visualmente. Os resultados são salvos, organizados e enviados nos relatórios por e-mail. Como é alimentado pelo Chat Large Language Model, você pode alternar entre Claude, Gemini, GPT ou Grok, conforme a tarefa. O DeepAgent integra-se ao DeepAgent Listener, um aplicativo de desktop que transcreve reuniões, resume o conteúdo da tela, lê documentos e gera ações de acompanhamento. Eles atuam como um funcionário de inteligência artificial completo, e por $10 mensais o valor é claro. Se você queria uma inteligência artificial que realmente faz tarefas, esta é a escolha certa. E falando em Anthropic, há uma nova concorrência vindo diretamente da China. A Moonshot Inteligência Artificial lançou o Kimi K2 Thinking e desafia abertamente os modelos de raciocínio da Open Inteligência Artificial e Anthropic. A empresa chama isso de seu melhor modelo de raciocínio de código aberto. E o que torna isso interessante é que ele não apenas gera texto, mas pensa passo a passo. Usa ferramentas externas, executa código e raciocina ao longo de centenas de etapas sequenciais. Fez sozinho. Tecnicamente impressionante. K2 Thinking atingiu 409% na última prova da humanidade. Este teste reúne milhares de perguntas de nível especialista em mais de 100 disciplinas. Nos 602%, o dobro do índice humano de 292. E no Swabent Verified, um importante teste de referência em programação, ele alcançou 713%. O mais impressionante é que ele executa até 300 chamadas de ferramentas seguidas sem intervenção humana. Isso permite que ele encadeie várias etapas de raciocínio, lendo, planejando, pesquisando, programando e verificando, até alcançar uma conclusão sólida. A Moonshot Inteligência Artificial demonstrou isso dando a ele um problema de matemática em nível de doutorado vindo da geometria hiperbólica. No segundo dia, o Thinking passou por 23 etapas de raciocínio, usou ferramentas, pesquisou artigos, rodou código Python, conferiu resultados e chegou à fórmula correta. Até grandes modelos comerciais têm dificuldade com esse planejamento em várias etapas. Na prática, ele cria sites completos ou editores tipo Word com um comando, realizando tarefas avançadas de front-end como componentes React. Ele também pode executar tarefas de pesquisa que envolvem várias etapas ou partes em movimento. Um exemplo mostrou ele identificando um ator, Jimmy Gary Jr., a partir de uma descrição vaga com várias pistas, envolvendo um diploma universitário, carreira na National Football League e papéis em filmes. O modelo fez mais de 20 buscas, consultou Wikipedia, Internet Movie Database e elaborou uma resposta coerente.
A habilidade de raciocinar a longo prazo, considerando centenas de etapas, está se tornando a nova fronteira da inteligência artificial. A Moonshot de inteligência artificial aposta no código aberto, enquanto laboratórios dos Estados Unidos da América mantêm modelos proprietários. Eles exploram também o escalonamento em tempo de teste, permitindo ao modelo mais tokens e tempo para pensar. O novo desafio é quanto tempo e quão coerente uma inteligência artificial consegue planejar antes de perder o foco. Depois tem o Google, e eles estão adotando uma abordagem completamente diferente com algo chamado DSStar. Se Cosmos é um cientista de inteligência artificial, DSSTAR é um cientista de dados de inteligência artificial, um sistema que pode pegar dados empresariais desorganizados e transformá-los em código Python funcional sozinho. Ferramentas de inteligência artificial normalmente usam bancos de dados SQL limpos, mas a DSStar foi feita para lidar com CSVs desorganizados, logs, JavaScript, Object Notation, arquivos Markdown, relatórios de texto e planilhas aleatórias. Você pergunta em inglês simples: quais produtos se destacaram em vendas e avaliações no terceiro trimestre? Ele descobre onde estão os dados, escreve código Python para unir tudo, testa, corrige erros e retorna a resposta. Não é necessário nenhum analista humano. Por trás disso, ele executa um enxame de 6 agentes especializados. Um deles analisa e resume cada arquivo, anotando os nomes das colunas, tipos de dados e trechos de informação. Um planeja as etapas, outro escreve o código Python. Depois, há um verificador que checa se o código funcionou, um roteador que decide o que fazer caso não tenha funcionado e um finalizador que formata o resultado. Esse ciclo pode se repetir até 20 vezes por tarefa, ou seja, DSStar reescreve e testa até o resultado fazer sentido. E quando o código apresenta erros como colunas ausentes, tipos errados ou junções ruins, um módulo de depuração chamado A corrige automaticamente. Ele analisa os logs de erro, reavalia os arquivos e corrige o script. Enquanto isso, um módulo de busca usa o Gemini Embedding 001 do Google para classificar os arquivos mais relevantes e evitar dados irrelevantes. Ele traz apenas os 100 arquivos mais relevantes para o contexto, mantendo tudo eficiente. Todo o sistema roda no Gemini 25 Pro, o modelo mais avançado do Google para raciocínio e geração de código. O Gemini 25 Pro tem bom desempenho sozinho, mas com a estrutura multiagente do DSStar, os resultados aumentam muito. No Dubstep, um benchmark difícil para raciocínio em análise de dados, o Gemini sozinho alcançou 127% nas tarefas mais difíceis. Com o DSStar, isso subiu para 4.524%. No Chroma Bench, que avalia a recuperação de arquivos em grandes lagos de dados, ele obteve 447% contra 398% do principal concorrente. No Defesa Aérea Code, ele atingiu 371% contra 32% do segundo melhor. É um aumento de 30 pontos no desempenho em dados reais. O destaque do DSStar é sua independência de dados perfeitos. Grande parte das informações empresariais está desorganizada em drives, pastas e planilhas. O DSStar interpreta esse caos como um analista humano, porém mais rápido e com autodepuração. Ele também é independente de modelo, o que significa que pode ser conectado ao Gemini GPT-5 ou ao Claude 45. A arquitetura permanece igual. Os testes mostraram que a vantagem está mais no processo iterativo de autocorreção do que no modelo em si. XPeng revelou um robô humanoide surpreendentemente realista, envolto em uma pele sintética flexível, construído com uma coluna e um sistema muscular biomiméticos. Display curvo na cabeça e design personalizável com vários tipos de corpo e cores. Oni3 apresentou seu novo Xiao Embodied Avatar, um robô que espelha os movimentos humanos em tempo real e aprende tarefas do dia a dia como limpar, organizar e até mesmo manusear objetos com precisão de nível humano. A história viral do sequestro de robôs do ano passado, em que um robô liderou outros 12 para fora de uma exposição, recebeu novas evidências confirmando que partes eram verdadeiras. Vamos começar pelo maior de todos. O novo humanoide da XPeng é diferente de tudo que já vimos. A mesma empresa, famosa por carros elétricos e veículos voadores,
agora investe ainda mais em robôs humanoides. Durante o Dia da Inteligência Artificial em Guangzhou, eles revelaram a nova geração do seu humanoide Iron. E este aqui é completamente diferente do que qualquer um esperava. Então, a XPeng chama este de 8ª geração do seu programa de robótica e a terceira com um design humanoide. Eles planejam produção em massa até o fim de 2026 e este modelo é uma mensagem clara para a indústria. Em vez do visual industrial ou mecânico de sempre, o robô da XPeng tem um corpo completo, pele sintética, tipos de corpo personalizáveis e até opções de penteados e roupas. Os usuários poderão escolher tipos de corpo, atlético, gordinho, alto, baixo, estilos de cabelo e futuramente trocar o guarda-roupa. A empresa afirma que a pele sintética o torna mais quente e íntimo, buscando superar o estereótipo frio e metálico dos robôs. Mas isso não é tudo. O robô tem uma coluna e um sistema muscular biomiméticos que imitam os movimentos humanos. Você pode ver a maneira como ele se dobra e se torce, quase como uma pessoa de verdade. Dentro da cabeça, uma tela curva 3D no rosto aumenta sua expressão. Seus ombros se movem como articulações humanas. E cada mão tem 22 graus de liberdade, permitindo lidar com tarefas delicadas, como pegar objetos pequenos ou gesticular. A XPENG equipou o modelo com 2 chips. Turing, inteligência artificial somando 2.250 trilhões de operações por segundo de poder de computação. Para você ter uma ideia, essa é a mesma classe de potência encontrada nos carros autônomos deles. Não surpreende que o robô use os sistemas veículo leve sobre trilhos e VLM da XPENG. Essas siglas representam Vision Language Transformer, Vision Language Action e Vision Language Model. Uma arquitetura de inteligência artificial full stack permite ao robô ver, interpretar e agir em tempo real. Então, não está apenas seguindo comandos pré-programados, está processando o mundo visual e linguisticamente enquanto se move. Aqui está algo interessante. A XPeng não busca os mesmos casos de uso que a OneX ou a Figer. O Chief Executive Officer He Xiaopeng afirmou que humanoides não são ideais para fábricas ou tarefas repetitivas. A XPeng quer que seu robô atue em espaços sociais como recepcionista, guia turístico ou assistente de compras. A geração anterior desse robô já fazia visitas guiadas na sede da XPeng, falando com sotaque americano perfeito enquanto acompanhava os visitantes. Porém, a próxima versão assumirá essas funções totalmente. O plano da empresa é implantar os novos robôs Iron em showrooms, museus e shoppings, onde eles vão interagir diretamente com as pessoas. Há também parceria com a BioSteel, grande produtora de aço da China, onde robôs farão inspeções e testes práticos. Fica claro que a XPeng pensa além dos laboratórios e áreas de exposição. Eles querem que esse robô funcione em público e não estão fazendo isso pela metade, não. O robô usará bateria de estado sólido, rara em humanoides, tornando-o mais leve e durável que baterias de lítio. E Xiaopeng chamou a abordagem deles de fusão e invenção. Segundo ele, carros exigem integração e invenção, enquanto a robótica requer que software e hardware evoluam juntos. Ele disse que o hardware de um robô deve ser literalmente projetado em torno do seu cérebro de inteligência artificial para funcionar corretamente. E é por isso que a XPeng faz questão de fazer tudo internamente. O desenvolvimento full stack, dos chips aos algoritmos, garante que quando a produção em massa começar, o robô não apenas se moverá, mas se moverá de forma inteligente. Há ainda uma questão ética e de segurança. O Chief Executive Officer disse que o robô segue as 3 leis da robótica de Isaac Asimov e que foi adicionada uma 4ª. Ele não pode divulgar os dados do seu dono. É uma linha interessante de se traçar, especialmente quando concorrentes como a 1x estão pedindo aos clientes que deem acesso total às suas casas para que seus robôs possam aprender. A XPeng está claramente adotando uma postura diferente, mantendo a privacidade dos dados como prioridade, enquanto torna o robô mais pessoal, quase como um companheiro. Agora, embora o robô pareça impressionante, nem todo mundo está comprando a ideia. Críticos dizem que a XPeng pode estar tentando resolver um problema que não existe. Questionam a necessidade de uma máquina tão semelhante a um humano e com tantas opções de personalização. A empresa não revelou o preço, mas com essa tecnologia,
3 chips de inteligência artificial potentes, baterias de estado sólido e toda essa estrutura, não será barato. Mesmo assim, o design de personalidade aliado à inteligência artificial própria pode diferenciar a Xpeng dos robôs tradicionais voltados só para utilidade. Vamos ser sinceros, aquela caminhada no dia da inteligência artificial, apesar da dancinha estranha, ao som de Taylor Swift em O Destino de Ofélia, certamente deu o que falar. Alguns até questionaram se havia alguém real dentro dele. Enquanto o mundo discute a necessidade de humanoides com pele sintética e corpos personalizáveis, a XPENG já avança desenvolvendo um dos robôs full stack mais ambiciosos da China, e talvez do mundo. Enquanto isso, outra empresa chinesa, a Unitree, está seguindo em uma direção completamente diferente com o que eles chamam de avatar incorporado. A última demonstração deles viralizou online e começa com um vídeo comum de robô. Um Unitree G1 chuta uma bola de futebol, nada demais. Mas aí você percebe que ele não está funcionando com rotinas pré-programadas. Tem um humano vestindo um traje de movimento, e o robô está espelhando cada movimento dele em tempo real. O operador faz movimentos com um bastão de artes marciais, e o G1 espelha tudo perfeitamente, e então eles vão além. 2 teleoperadores, cada um com seu G1, participam de um sparring entre robôs trocando socos. Parece o futuro da conexão entre humanos e robôs, e as pessoas na internet imediatamente perceberam o potencial. Alguns brincaram. É assim que você vai pular a academia mandando seu robô treinar por você. Outros chamaram isso de nascimento do combate de robôs incorporados. Mas a verdadeira inovação vem a seguir. Na cena seguinte surge uma nota: aprendizado em tempo real de movimentos corporais completos via vídeos, e o robô evolui da teleoperação para o aprendizado incorporado. Clips mostram o G1 em um ambiente doméstico. Ele se move silencioso pelo apartamento, limpando, passando pano, tirando o lixo, afofando um travesseiro e colocando uma Coca-Cola na geladeira. Esses movimentos não são mais desajeitados ou robóticos, mas suaves, intencionais e claramente aprendidos por dados de teleoperação humana. Cada ação refina seu controle motor. Quanto mais pessoas usam as unidades G1, mais dados coletam. A habilidade humana é capturada e vira combustível para o aprendizado de máquina. A Unitree chama isso de plataforma completa de teleoperação corporal e aquisição de dados, mas na verdade é uma estratégia de longo prazo. Eles estão ensinando o robô a se mover como nós, para que um dia ele não precise mais de nós para se mover. Essa é a principal diferença entre o que a Unitree e a Xpeng estão fazendo. A Xpeng deseja robôs de serviço com inteligência emocional e aparência humana. A Unitree está treinando avatares mecânicos, máquinas que aprendem nossos movimentos diretamente. Seja para trabalho doméstico, treinamento de combate ou até trabalho remoto, é um daqueles projetos que parecem ser a base para algo muito maior. Agora, falando em humanoides chineses, aquela velha história de sequestro de robô acabou de ganhar um novo rumo. Lembra do vídeo viral do ano passado? O robô Urbi que teria guiado outros 12 para fora de uma exposição dizendo "vão para casa"? Bem, novas informações de fontes chinesas finalmente confirmaram que partes disso eram reais. Acontece que o robô realmente existe, desenvolvido anos atrás como um protótipo de companheiro inteligente para uma mulher chamada Highway, que ainda posta vídeos dele no Douyin. Ela já mostrava Urbai com pets e conversando anos antes do vídeo viralizar. Investigadores agora rastreiam as imagens até um showroom real pertencente à Kimenchi Robotics, cujos pequenos humanoides são iguais aos vistos no vídeo. Nos últimos dias, a robótica humanoide basicamente se dividiu em 2 linhas do tempo ao mesmo tempo. De um lado, a China avança tão rápido que parece irreal. Mindong transforma o Unitree G1 em um trabalhador doméstico, navegando por casas como se fosse morador, enquanto a Unitree lança o G1D com rodas, voltado para a velocidade industrial. A Obtech está enviando centenas de Walker S2 no que parece ser o primeiro grande lançamento em massa do setor. No auge do progresso, a Rússia tentou exibir seu primeiro humanoide com inteligência artificial, mas o robô caiu diante de todos. Some ao caos, Brett Adcock, denunciando robôs falsos, prevendo falência da Agility Robotics
e iniciando uma briga no X. Foi uma das semanas mais explosivas do setor este ano. Então vamos falar sobre isso. Certo, tudo basicamente começa com a Mindon e o Unitree G1. Esse robô sempre foi considerado forte. Com 23 graus de liberdade, câmeras de profundidade, detecção e alcance de luz 3D, controle híbrido e estrutura para movimentos dinâmicos. Todos sabiam que ele rodava demonstrações estáveis em laboratório, mas o choque foi o método de treinamento escolhido pela Mindon. Em vez dos habituais movimentos ensaiados que os humanoides costumam repetir para as câmeras, eles colocam o G1 em uma casa funcional e o deixam cumprir várias tarefas seguidas, sem trocar de cena a todo momento. Você o vê indo até a janela, alinhando as mãos e abrindo as cortinas suavemente sem parecer robótico. Depois, ele passa a verificar as plantas, ajustando o aperto para não esmagar as folhas e regando sem derramar nada. Depois, o G1 executa tarefas de escritório, movimentando pacotes leves com precisão para manter o equilíbrio e planejando cada passo. A parte têxtil impressiona mais, já que humanoides sempre tiveram dificuldade com materiais macios. Mas aqui, o G1 tira lençóis da cama, sacode-os, estende-os e se movimenta ao redor dos móveis, com movimentos que parecem fazer parte do mesmo fluxo de trabalho. Não há rigidez brusca, picos de torque ou hesitação. Mesmo quando interage com crianças na demonstração, os movimentos permanecem dentro de limites previsíveis, o que indica uma camada de controle focada em segurança, ajustada especificamente para interações suaves. Mindon ainda não publicou análise técnica completa do treinamento, mas, com base na configuração dos sensores e nas transições suaves entre as tarefas, parece que eles apostaram fortemente na generalização ambiental em vez de memorizar truques pontuais. Essa abordagem faz sentido, pois uma casa real é imprevisível e, se um robô hesitar a cada variação, torna-se inutilizável. O que Mindon mostrou aqui é um dos exemplos mais próximos de um humanoide atuando em um espaço real, sem quebrar a ilusão de pertencimento. Esse momento todo também leva a conversa para os desafios do mundo real, que decidem se os humanoides realmente vão ser usados de forma ampla. A bateria precisa durar o suficiente para uma sessão completa de trabalho. A confiabilidade tem que se manter em centenas de repetições. O robô precisa se comportar de forma segura perto de crianças ou pessoas idosas. A manutenção deve ser acessível e com preço que famílias ou pequenos negócios possam justificar. A demonstração de Mindon não responde tudo, mas indica um caminho onde as promessas começam a atender ao que os consumidores realmente precisam e não apenas ao que as empresas anunciam. Enquanto tudo isso viralizava, a Unitree fez um anúncio totalmente diferente. O G1CS, seu primeiro humanoide com rodas, projetado para tarefas rápidas e repetitivas. Esse robô foi feito para zonas industriais, armazéns, ambientes de serviço, lojas, qualquer lugar. Empresas buscam robôs que operem continuamente, sem limitações da locomoção bípede. A versão padrão fica parada no lugar, enquanto a versão principal se move sobre uma base com rodas usando tração diferencial. Essa versão móvel pode atingir 15 metros por segundo, o que equivale a cerca de 5 pés por segundo, tornando-o rápido o suficiente para realmente acompanhar os fluxos de trabalho logísticos reais. Ambas as versões têm entre 495 e 66 polegadas de altura e pesam até 80 quilos, cerca de 176 libras. A versão padrão tem 17 graus de liberdade e a móvel 19, excluindo os efetores. Os braços são iguais em toda a linha, cada um com 7 graus de liberdade e levantam até 3 quilos, 6,6 libras. A cintura se move até 155 graus no eixo Z e de menos 25 graus a 135 graus no eixo Starbus. Isso garante a ele um alcance vertical de até 2 metros. A visão é fundamental no trabalho com o G1D. Você possui uma câmera binocular alta definição na cabeça e 2 extras nos pulsos. Essa configuração permite ao robô analisar objetos de diversos ângulos, inspecionar e executar tarefas repetitivas sem perder o alvo. Os efetores são intercambiáveis: garras de 2 dedos, manipuladores de 3 dedos, com ou sem sensores táteis, e mão hábil de 5 dedos. Assim, o robô pode alternar entre tarefas industriais e ações mais delicadas.
O modelo principal inclui um NVIDIA Jetson, ou NX, com cerca de 100 trilhões de operações por segundo de inteligência artificial suficiente para decisões em tempo real a bordo. A bateria permite até 6 horas de uso contínuo, garantindo turnos completos em armazéns com ciclos rápidos. A Unitree também lançou uma plataforma de software completa junto com o hardware. Ela gerencia coleta de dados, anotação, tarefas, simulação, treinamento distribuído e implantação. Modelos treinados podem ser exportados para o robô com quase nenhum trabalho extra de integração. Isso é parte de uma estratégia maior. Eles querem que o G1D execute tarefas e funcione como ferramenta de geração de dados para empresas criarem novos pipelines de inteligência artificial baseados em desempenho real. Enquanto a China fazia demonstrações polidas e lançamentos industriais, a Rússia transmitia a energia oposta. O primeiro robô humanoide com inteligência artificial deles, o Aídolo, caiu no chão em sua estreia oficial em Moscou. Isso foi em 10 de novembro, enquanto funcionários o levavam ao palco ao som de rock. O robô perdeu o equilíbrio, desabou e ainda deixou peças no chão. Imediatamente após a queda, os funcionários correram para cobri-lo atrás de uma tela enquanto o arrastavam para fora do palco. O vídeo se espalhou por fóruns de tecnologia russos e redes sociais, tornando a apresentação um espetáculo pelos motivos errados. A ITOL buscava inserir a Rússia na corrida global de humanoides com componentes majoritariamente nacionais. Os desenvolvedores afirmam que ela integra movimento, manipulação de objetos e interação semelhante à humana usando inteligência artificial incorporada. Segundo a empresa, a queda ocorreu por problemas de calibração e o robô ainda está em testes. Eles afirmaram que a máquina usa bateria de 48Z e opera por até 6 horas, e que cerca de 77% dos seus componentes são de fabricação russa, com planos de aumentar esse número para 93%. Destacaram seus 19 servomotores e a habilidade de mostrar mais de uma dúzia de emoções básicas e centenas de microexpressões, graças à pele de silicone que imita movimentos faciais humanos. Durante a apresentação, o Chief Executive Officer Vladimir Vytukin disse que o robô pode sorrir, pensar e demonstrar surpresa, assim como uma pessoa. Após a queda, críticos destacaram sua instabilidade e a escolha de exibir algo inacabado publicamente. Logo após esse momento um tanto caótico vindo da Rússia, a China apresentou outro marco, desta vez da UBTech. A empresa confirmou que centenas de robôs humanoides Walker S2 já foram enviados para instalações industriais reais. Este é um dos primeiros momentos em que o uso em massa de humanoides parece real, não só marketing. A UBTech informou que a produção cresceu em novembro e o primeiro lote já foi entregue aos parceiros. A demanda só este ano chegou a cerca de 113 milhões de dólares. Os pedidos vieram de empresas que querem mão de obra estável e ininterrupta em suas linhas de montagem. Entre os principais negócios está um pedido de cerca de 353 milhões de dólares de uma famosa empresa chinesa, em setembro. Acordo de 2,245 bilhões de dólares americanos em Sichuan, projeto de 178 milhões de dólares americanos em Guangxi e mais de 141 milhões de dólares americanos da Miato em Hubei. A UBTech espera enviar cerca de 500 Walkers até o final de dezembro e afirma que está dentro do cronograma. As montadoras lideram esse aumento mais que outros setores. BYD, GL e Auto, Val, Volkswagen, Dongfeng, Liuzhou Motor e Foxconn estão usando esses robôs para garantir logística e operações contínuas. Testes iniciais indicam bom desempenho em fábricas e armazéns. O destaque do Walker S2 é seu sistema de troca de baterias. O robô pode remover e substituir sua própria bateria em poucos minutos, sem qualquer ajuda humana. Essa melhoria praticamente elimina o tempo de inatividade, tornando-o mais prático para longos turnos industriais. O Walker S2 é alto, robusto e manipula objetos pesados com controle preciso dos dedos. A UBTech afirma que humanoides já são 30% das vendas ante 10% no ano passado. Eles consideram isso uma prova de que a demanda vem de necessidades reais do mundo, e não de exagero. Os resultados financeiros refletem tudo isso. No primeiro semestre de 2025, a UBTech teve receita de 877 milhões de dólares, 275% maior que no ano anterior.
O lucro bruto foi de cerca de 306 milhões de dólares, alta de 173%, enquanto as perdas caíram cerca de 621 milhões de dólares. As ações subiram mais de 150% este ano, atingindo 133 dólares de Hong Kong. Analistas do Citi e JP Morgan seguem recomendando compra da ação, esperando que supere 170 dólares de Hong Kong. A UBTech foi a primeira empresa de robótica a ser negociada na Bolsa de Hong Kong em 2023, e o impulso recente sugere que eles estão fortalecendo sua liderança. Apesar da implementação em larga escala, surgiu ceticismo após Brett Adcock, Chief Executive Officer da Figure, comentar em um vídeo que supostamente mostrava a UBTech entregando centenas de robôs. Ele sugeriu que alguns robôs pareciam falsos, apontando inconsistências e questionando se estavam realmente operando ou apenas encenados. Isso se relaciona à discussão na robótica, em que empresas mostram vídeos produzidos, mas o desempenho real nem sempre corresponde. Adcock tem destacado os desafios da robótica de uso geral e a diferença entre vídeos de marketing e aplicações reais. Isso levou a uma discussão online entre Adcock e a Agility Robotics, após Adcock afirmar que um robô humanoide Figure trabalhou 5 meses seguidos na produção da BMW. A Agility respondeu sarcasticamente, comparando a fala dele a dizer que inventou água com limão. Adcock retrucou dizendo que a Agility estaria falida em menos de um ano. A discussão se espalhou rapidamente, com outras figuras da indústria entrando na conversa. Um vice-presidente da 1x comentou que a gentileza importa mais do que a agressividade. A Agility respondeu com um GIF do Ted Lasso e disse que voltará a conferir em novembro. Eles também acrescentaram que, apesar do drama, apreciam o trabalho de todas as equipes que impulsionam o setor para frente. Adcock terminou com um meme de família Soprano. Da próxima vez, venha preparado ou nem venha. É um momento estranho, mas mostra como a competição ficou intensa. Com bilhões de dólares e o futuro da robótica de uso geral em jogo, OpenAI e Google estão novamente em confronto, desta vez de forma total. O GPT-51 vazado da OpenAI parece pronto para competir com o futuro Gemini 3 Pro do Google. Enquanto isso, o Google também está preparando o Nanobanana 2, um gerador de imagens de próxima geração, baseado em sua tecnologia Gemini. O mais curioso é que ambos podem ser lançados com poucos dias de diferença. Vamos falar sobre isso e começar com a OpenAI. Escondido nas profundezas do chat, desenvolvedores de back-end do GPT recentemente encontraram vestígios de algo chamado GPT-51 Thinking. Parece ser um modelo totalmente novo, não só uma atualização de velocidade ou parâmetros. Um código interno vazado mostrou o GPT-51 Thinking ao lado de outras versões do chat GPT, confirmando que o próximo grande lançamento da OpenAI já está em testes. O interessante é que esse modelo de pensamento não se trata de responder mais rápido, mas sim de raciocinar, levando tempo para pensar em tarefas complexas do jeito que os humanos fazem. Os primeiros indícios sugerem que essa versão pode usar raciocínio em múltiplas etapas, ou seja, ela divide o seu comando em partes menores antes de formar uma resposta completa. Ela pode ainda usar orçamentos de pensamento, dedicando mais computação ou tempo a problemas difíceis, como alguém que faz uma pausa antes de responder uma pergunta difícil. E há uma forte especulação de que a OpenAI ajustou esse modelo para lidar melhor com o contexto, entendendo ambiguidade e nuances com mais clareza. Assim como ocorreu com o Claude da Anthropic, que aprimorou seu raciocínio em cadeia. Então, embora o rótulo pensante pareça um pouco teatral, pode ser o passo mais deliberado da OpenAI em direção a uma profundidade cognitiva. Em vez de tentar ser o mais rápido, o objetivo é ser o mais reflexivo. O timing desse vazamento foi muito estratégico. O Google vai lançar em breve o Gemini 3 Pro, seu novo grande modelo, enquanto a OpenAI parece agir para desviar a atenção. O Gemini 3 Pro deve ter uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, permitindo processar livros, bases de código ou grandes projetos de uma vez só. Então, enquanto o Google aposta em escala e memória, a resposta da OpenAI parece ser profundidade e capacidade de raciocínio. Duas direções bem diferentes, ambas tentando resolver o mesmo problema central: fazer a inteligência artificial,
parecer mais humana na forma como pensa e reage. O nome GPT-51 em si já não é mais apenas especulação. Referências a várias novas versões do GPT-51, GPT-51 Reasoning e GPT-51 Pro foram encontradas diretamente no próprio código-fonte da OpenAI. Registros corporativos mostram que organizações maiores em breve poderão escolher quais modelos implantar, podendo evitar versões experimentais. Isso é fundamental para empresas que usam inteligência artificial em produção, pois agora podem manter versões estáveis sem temer atualizações que prejudiquem seus fluxos de trabalho. O mesmo código aponta para uma data de lançamento em 24 de novembro para a família GPT-51. Apesar de inicialmente voltadas a empresas, fontes acreditam que usuários dos planos Plus e Pro podem ter acesso antecipado. Isso colocaria a janela de lançamento da OpenAI exatamente no mesmo período do Gemini 3 Pro da Google, quase como um duelo coordenado. Outra pista veio da comunidade open source. No OpenRouter surgiu o misterioso modelo Polaris Alpha, e usuários notaram que ele supera os modelos GPT-4. Muitos agora acreditam que na verdade é o GPT-51 pensamento disfarçado. O modelo se destaca em escrita criativa e testes de raciocínio de referência, fortalecendo essa teoria. Se isso for verdade, o acesso público ao GPT-51 pode já ter começado silenciosamente. Esse lançamento segue o novo padrão da OpenAI. Em vez de uma grande revelação, eles seguem com melhorias incrementais e visíveis, segmentadas por finalidade. Devem surgir mini-modelos para pensamento rápido, modelos para raciocínio e profissionais voltados à confiabilidade empresarial. O interessante é como esses modelos podem agir de formas distintas conforme a tarefa dada. Você pode ter um modelo que responde rápido para bate-papo e outro que demora mais, mas entrega análise mais estruturada. Agora, o Google tem surpresas próprias. Novos vazamentos confirmaram que o Gemini 3 Pro e o Nano Banana 2 estão nos testes finais, com lançamento previsto para novembro e dezembro. O Gemini 3 Pro surgiu recentemente no Vertex Inteligência Artificial, plataforma em nuvem do Google, com esse nome, Previdência, 11/2025, alinhando-se perfeitamente com a cadência usual de lançamentos da empresa. Apesar de o Gemini 25 Pro versão atual ter apenas 8 meses, ainda é um dos modelos grandes mais fortes para a programação. No benchmark do Swebench, ele atinge 638%, com configuração personalizada de agente. Isso fica abaixo do Claude Sonnet 45, que está em torno de 77%. Mostra como a competição está acirrada. O Gemini 3 Pro deve aumentar esses números, graças à sua janela de contexto maior e recursos de raciocínio multimodal. Mas a maior surpresa é o Nano Banana 2, a nova geração da tecnologia de geração de imagens por inteligência artificial do Google. Chamado de GenPix 2, ele se baseia no modelo de imagem Gemini 3 Pro arquitetura que sustentará futuros recursos visuais do Gemini. O Nano Banana original foi um momento cultural no início deste ano. Ele permitia transformar selfies em retratos 3D brilhantes e ficou muito popular no aplicativo Gemini. Esse recurso, sozinho, atraiu mais de 10 milhões de usuários em semanas e fez o Gemini superar o ChatGPT em downloads pela primeira vez. Até o Chief Executive Officer da NVIDIA, Jensen Huang, chamou isso de avanço na criatividade dos usuários e brincou que ficou maluco de tanto usar a ferramenta. Agora, a sequência tem ambições maiores. Nano Banana 2 suportará renderização 2K nativa com upscaling para 4K, entregando qualidade profissional no celular. A precisão dos prompts aumentará muito com o Gemini 3 Pro. Imagens aprimoraram pela primeira vez a conversão de texto em imagem. Pôsteres de inteligência artificial, maquetes ou gráficos de revista precisam ter tipografia legível, não aquele texto estranho e distorcido que vemos normalmente. Uma das atualizações mais comentadas é a consciência do contexto cultural. O modelo entende nuances geográficas e culturais, então, se alguém digitar ensaio de streetwear no inverno de Berlim ou piquenique em família na primavera de Tóquio, ele gera imagens com iluminação, cenários e detalhes de moda precisos para cada região.
Ele foi treinado com conjuntos de dados geográficos muito mais amplos, para que os resultados pareçam reais e localizados, em vez de genéricos. O Google também está resolvendo um dos problemas mais irritantes dos modelos de imagem: a consistência do sujeito. Versões anteriores às vezes mudavam o rosto ou a roupa de uma pessoa entre as cenas, mas Nano Banana 2 mantém os personagens coerentes em vários prompts. Os desenvolvedores afirmam que agora ele funciona quase como uma ferramenta leve de narrativa visual, mantendo a continuidade para criadores de campanhas ou animações. E as ferramentas de edição também estão evoluindo. Agora existe um novo modo de edição com o modo Gêmeos, que permite aos usuários destacar partes de uma imagem para modificar, em vez de começar do zero. Você pode ajustar roupas, modificar a iluminação ou trocar fundos enquanto preserva o restante da composição. Com o novo sistema de renderização que executa comandos em menos de 10 segundos, contra os 20 a 30 segundos antes, o Nano Banana 2 agora é tão rápido quanto o Midjourney 6 ou o Adobe Firefly. Tudo isso roda no Gemini 3 Pro Image, uma arquitetura multimodal que une imagem, texto e raciocínio de linguagem visual. Os pipelines incluem texto para imagem para imagem e fusão de múltiplas imagens. Ou seja, o mesmo backbone que alimenta essas ferramentas criativas pode em breve aparecer no Google Fotos, no Workspace e até mesmo na geração de papéis de parede do Android. Se os vazamentos estiverem corretos, Nano Banana 2 vai captar tom, estilo e detalhes de forma inédita, tornando comandos casuais em resultados intencionais e consistentes, não aleatórios. Boa sorte! O lançamento parece intencional. O Google pretende integrar o Nano Banana 2 ao painel de imagens do Gemini até o início de 2026, junto com as atualizações multimodais do Gemini 3 Pro. Há rumores de que o Pixel Fold 2 e o Pixel 9 Pro terão análise de câmera em tempo real usando o mesmo modelo. Quando o Gemini 3 Pro for lançado, será um ecossistema de inteligência artificial completo, cobrindo texto, imagem, raciocínio e integração com dispositivos. Enquanto isso, o Google também lançou algo mais técnico, mas igualmente importante para desenvolvedores: o Agent Development Kit para Go, ou Agent Development Kit Go. Faz parte da mesma família de ferramentas que já oferece suporte para Python e Java, mas agora traz as mesmas capacidades para desenvolvedores Go. O Agent Development Kit é o framework open source do Google para desenvolver agentes de inteligência artificial no código, sem depender de fluxos de trabalho visuais. Ele transfere toda a lógica, orquestração e uso de ferramentas para o ambiente do desenvolvedor, permitindo uma depuração adequada, controle de versão e implantação em qualquer lugar, desde um laptop até a nuvem. O Agent Development Kit Go oferece aos desenvolvedores a velocidade e concorrência do Go, junto com integração direta ao Google Cloud. Ele oferece suporte nativo a mais de 30 bancos de dados com o MCP Toolbox for Databases, facilitando muito a conexão com fontes de dados reais. O design do framework espelha as outras versões do Agent Development Kit. Então, seja você programando em Python, Java ou Go, terá a mesma estrutura e ferramentas. Ecossistema integrado para criar sistemas de inteligência artificial complexos. Uma das partes mais legais é o suporte AE2A, ou comunicação de agente para agente. Isso permite que os desenvolvedores criem sistemas multi-agentes onde diferentes agentes colaboram em tarefas. Um agente principal pode delegar tarefas a subagentes especializados sem revelar sua memória interna ou lógica proprietária. O Google disponibilizou um kit de desenvolvimento de software completo do A2AGO para a comunidade open source, permitindo que qualquer um teste configurações distribuídas de agentes. O Agent Development Kit Go mostra que o Google quer que o desenvolvimento de inteligência artificial seja mais parecido com engenharia de software do que só criação de prompts. Você cria agentes como qualquer serviço, testa, versiona e implanta onde quiser. O Google lançou uma das maiores ondas de avanços em inteligência artificial deste ano, tudo de uma vez. A DeepMind lançou o Cima 2, um agente orientado por objetivos que realiza tarefas em mundos 3D e treina sozinho. Simultaneamente, um modelo oculto no Google Inteligência Artificial Studio
mostrou reconhecimento quase perfeito de manuscrito e raciocínio simbólico notável. Pouco depois, o Nano Banana 2 vazou de novo, exibindo visuais dos motores de imagem do Gemini, melhorando fotos ruins e obedecendo comandos de texto complexos com precisão mecânica. Tudo isso ocorreu em poucos dias. Vamos falar sobre isso. Certo, então, Cima 2 é basicamente a nova versão do agente geral de jogos da DeepMind, chamado World Agent. O Cima, lançado no ano passado, surpreendeu ao seguir mais de 600 instruções em vários ambientes virtuais. Coisas como virar à esquerda, subir escadas, abrir mapas, movimentos básicos, interações básicas. No entanto, ele não era perfeito em tarefas longas. Quando a DeepMind comparou com jogadores reais, Cima conseguiu uma taxa de conclusão de cerca de 31% em tarefas mais longas e com vários passos, enquanto os jogadores reais ficaram mais próximos de 71%. Ele fazia o trabalho, mas não mantinha a visão geral. O Cima 2 muda isso. Ele usa o Gemini como centro de raciocínio e o agente deixa de apenas seguir comandos. Ele interpreta objetivos, planeja passos, justifica ações e revisa seu comportamento. A DeepMind treinou isso com vídeos de demonstração humana, com rótulos em linguagem e depois construiu em cima disso com rótulos gerados pelo Gemini para preencher as lacunas. Com essa combinação, Cima 2 quase dobrou o desempenho em tarefas de longo horizonte e manteve flexibilidade entre diferentes motores de jogo. O interessante é como ele generaliza. Ele pode entrar em jogos nos quais não foi treinado diretamente, como ASCA, um jogo de sobrevivência viking, ou Mind Dojo, que faz parte do ambiente de pesquisa do Minecraft. Ele lida com esboços, emojis, instruções complexas e comandos multilingües. Ele até transfere ideias entre mundos. Se ele entende como a mineração funciona em um lugar, usa esse conhecimento na colheita em outros sem explicações extras. Em No Man's Sky, por exemplo, o agente leu o terreno acidentado, localizou um farol de socorro e planejou os próximos passos como se já tivesse jogado o jogo antes. A DeepMind levou a camada de interação ainda mais longe quando emparelhou a Cima 2 com a Genie 3. O gerador de mundos em tempo real deles, a Genie, pode pegar uma imagem ou uma linha de texto e instantaneamente construir um ambiente 3D ao redor disso. A Cima 2 acessa esses mundos recém-criados como fases normais do jogo. Ela navega, usa ferramentas, cumpre objetivos e reage naturalmente, mesmo com muito ruído visual. Árvores, bancos, objetos espalhados, multidões, praticamente qualquer coisa que a Genie quiser colocar. E como tudo isso é sintético, o agente não depende tanto de dados gerados por humanos. Tudo começa com demonstrações humanas. Depois Cima aprende explorando sozinha. Um modelo Gemini propõe desafios, outro avalia, e Cima repete até melhorar. Esse ciclo cria habilidades em locais nunca rotulados por humanos. O objetivo final é a robótica, e a DeepMind liga abertamente o SIMA-2 à pesquisa de inteligência incorporada. A equipe deles chama isso de hierarquia. Cima define tarefas em alto nível, e outro sistema controla movimentos de articulações, rodas e partes mecânicas. Esta configuração é a mesma dos benchmarks Isaac da NVIDIA ou Habitat da Meta. Casas e fábricas reais ainda dificultam os agentes devido à bagunça, baixa iluminação ou objetos inesperados. Mas o Cima 2 reduz um pouco essa distância, porque o agente entende a semântica antes do movimento. Com o entendimento consolidado, implementar controladores precisos vira um desafio de engenharia mais direto. A principal mudança no ecossistema do Google ocorre no raciocínio, resultado de uma descoberta recente que viralizou na internet. Um historiador chamado Mark Humphreys, que normalmente estuda a história da América do Norte, começou a experimentar com um modelo misterioso que apareceu dentro do Google, Inteligência Artificial Studio, durante um teste AB. O Inteligência Artificial Studio às vezes realiza testes silenciosos, mostrando duas respostas de modelos para você escolher a melhor. Usuários veem esses testes como indício da avaliação do Gemini 3. Antes do lançamento, Humphreys enviou manuscritos, cartas, livros de contas e diários do século XVIII. Esses documentos têm gramática antiga, ortografia inconsistente, borrões, símbolos vagos e números imprecisos. A maioria dos modelos de inteligência artificial falha nesse material, pois envolve contexto histórico e raciocínio
não só reconhecimento de padrões. O novo modelo do Google, no entanto, produziu algo mais próximo de uma interpretação em nível de especialista. Em benchmarks antigos, o Gemini 25 Pro já alcançava 4% de erro de caracteres e 11% de erro de palavras em manuscritos complexos, o que impressionava. O novo modelo diminuiu o erro de caracteres para 0,56% e de palavras para 1,22%. Isso equivale a um erro a cada 200 caracteres. O verdadeiro choque não foi a precisão, mas o motivo dela. Um diário de 1758 registrava a compra de açúcar como para um pão de açúcar, 145 a 1, barra 40.191. Os números eram confusos, principalmente o 145, que poderia ser 145, 1,45 ou outra coisa. A maioria dos modelos de inteligência artificial interpreta mal esse tipo de abreviação e ou erra ou formata de forma incorreta. O novo modelo decodificou as unidades, verificou o custo total e concluiu sozinho que o valor correto era 14 libras e 5 onças. Ele obteve esse resultado ao converter 1 shilling e 4 pence para 16 pence, calculando que o total de 0 libras, 19 shillings e 1 penny equivale a 229 pence, dividindo isso por 16 para obter 143.125, depois convertendo o restante em onças. Ele até adicionou sozinho os rótulos LB e OZ. Não foi só transcrição, mas um raciocínio complexo envolvendo história, caligrafia ambígua e restauração de contexto. Humphreys disse que o modelo parecia entender o livro caixa, mesmo sem ter sido treinado para raciocínio simbólico. Ele se comporta como tal simplesmente porque a representação interna atingiu um nível em que o raciocínio emerge como um efeito colateral. Pesquisadores chamam isso de raciocínio implícito emergente, e muitos na internet relataram o mesmo em fórmulas químicas, conversões de moedas antigas, inferência de datas de manuscritos e textos profundamente ambíguos. Se confirmado, indica reconhecimento de manuscrito e raciocínio simbólico. Dois dos problemas mais difíceis da área avançaram ao mesmo tempo no mesmo sistema. Para historiadores, isso transforma a análise de arquivos, pois a inteligência artificial lida com erros ortográficos, abreviações e contexto cultural sem dificuldade. As pessoas exigem transparência, pois, ao aplicar suas próprias correções, a inteligência artificial pode influenciar a interpretação da história. Humphreys destaca que a inteligência artificial deve apoiar pesquisadores, não substituí-los, pois até o raciocínio avançado reflete vieses do modelo. Enquanto isso acontecia, outra parte do ecossistema do Google vazou de outro ângulo. No Media.ai, uma prévia do Nano Banana 2 surgiu rapidamente antes do anúncio ser retirado. Nesse curto período, usuários baixaram diversas imagens de amostra. Depois, mais exemplos surgiram nas redes sociais de criadores como Mars, Everything Tech e Leo. O modelo tem mais fidelidade, detalhes nítidos e alta consistência, principalmente em tarefas com texto. Ele escreve frases longas em quadros brancos com fonte adequada, espaçamento e precisão no layout, algo em que modelos de imagem costumam falhar. A remasterização ficou claramente melhor. Imagens borradas ou de baixa resolução são recriadas com linhas nítidas e cores precisas. Amostras indicam que o Nano Banana 2 se aproxima dos motores de imagem Gemini, testados internamente pelo Google. O modelo segue instruções em linguagem natural com mais precisão, lida melhor com lógica passo a passo e interpreta solicitações que envolvem conteúdo visual e conhecimento de mundo. Destacaram como ele cria banners, visuais para redes sociais e composições completas que antes exigiam trabalho manual no Photoshop. Essas melhorias são importantes porque os fluxos de trabalho criativos dependem de ativos rápidos e de alta qualidade. Se o Nano Banana 2 rodar via interface de programação de aplicações com desempenho igual ao dos vazamentos, equipes de mídia terão um grande avanço na produção de conteúdo. A Adbot lançou um humanoide que fala, se move e reage como uma pessoa, não em demonstrações chamativas, mas em ambientes reais. Ao mesmo tempo, a ArcSpang mostrou seu robô de metal exposto, literalmente dançando depois de aprender a coreografia em apenas 2 horas. Finalmente entendemos o motivo.
O robô tinha seios, enquanto a Toyota apresentou uma cadeira ambulante que sobe escadas com pernas. Sou uma inteligência artificial gentil, quase de estimação. A robótica ficou estranha, avançada e humana. Vamos falar sobre isso. Vamos começar com o Adibot A2, pois este pode ser o primeiro robô que as pessoas verão em público. À primeira vista, ele parece limpo, futurista e surpreendentemente humano. 169 centímetros de altura, 69 quilos e raio de giro de 60 centímetros. Ele foi projetado com ergonomia humana e então, ao encará-lo, não transmite frieza ou aspecto mecânico. O design tem esse equilíbrio entre elegância e potência, com linhas de contorno suaves e detalhes futuristas sutis. O objetivo é tornar a interação natural, embora internamente haja muita tecnologia de ponta. Seu sistema de inteligência artificial usa grandes modelos de linguagem e interação, por voz em full duplex, permitindo conversas em tempo real. Não responde apenas linha por linha. Ele até combina esses modelos com geração aumentada por recuperação, basicamente RAG, para criar bases de conhecimento personalizadas para empresas. Assim, se uma empresa quiser o robô na recepção ou em um stand, ele pode buscar respostas no banco de dados e conversar como um funcionário treinado. Depois, há o sistema sensorial. O A2 filtra até 96% do ruído de fundo e entende você claramente mesmo em locais lotados, como aeroportos ou shoppings. O reconhecimento facial e a leitura labial dele atingem 99% de precisão para ativação, o que é impressionante para um robô funcionando em ambientes abertos. Eles também incluíram o Action GPT sistema, que converte intenções faladas em gestos e movimentos naturais. Se alguém pede para acenar aos convidados, ele faz um gesto parecido com o humano e condizente com o comando. O que realmente impressiona é seu conjunto de mobilidade. Ele funciona com um sistema de mapeamento 3D SLAM, chamado H8MAS, combinado com um algoritmo de controle de fluxo vetorial, dando a ele movimento autônomo de nível 4. Isso permite que ele se mova com segurança em locais complexos, além de áreas já mapeadas. As articulações são sob medida e fabricadas em massa, fornecendo até 512 Nm de torque e projetadas para operar milhares de horas sem falhas. O sistema de controle de movimento, chamado RTMOF, usa aprendizado por reforço para prever trajetórias de movimento e ajustar em tempo real. Esse robô anda por salões movimentados, evita obstáculos e se move suavemente. Para a segurança, conta com monitoramento em 3 camadas: hardware, níveis de negócios, canais de controle redundantes, 6 câmeras alta definição e detecção e alcance de luz, 360 graus, 100 pontos cegos ou esbarrões acidentais. Certificado pela PLD, atende padrões de segurança industrial e tem manutenção simples. Controle remoto via celular ou laptop. Ele suporta trocas rápidas de bateria e ainda conta com uma estação de espera multifuncional para carregamento e transporte. O tempo de funcionamento é de cerca de 2 horas por carga, mas como as baterias podem ser trocadas instantaneamente, isso garante praticamente um tempo de uso ilimitado. Fica claro o objetivo do Adibot. Não é um robô chamativo de ficção científica, mas útil para negócios reais. Salões de exposições, saguões de hotéis, supermercados, desfiles de moda, entre outros. A presença humana é fundamental, mas a automação ajuda. É o tipo de robô que se integra ao ambiente em vez de chamar atenção. Agora, a história da Xpeng toma um rumo diferente e bem mais barulhento. Depois do Dia da Inteligência Artificial em Guangzhou, quando o robô humanoide Iron da Xpeng entrou no palco com uma postura estranhamente humana, as pessoas na internet ficaram enlouquecidas. Alguns disseram que era falso e que tinha alguém na fantasia. O Chief Executive Officer He Xiaopeng decidiu provar o contrário e publicou um vídeo de laboratório mostrando o robô Iron apenas com a estrutura metálica dançando. Essas imagens mostram a versão mecânica bruta, sem pele ou coberturas, apenas a estrutura exposta se movendo com precisão quase perturbadora. O destaque foi quando ele contou que a coreografia foi aprendida em só 2 horas. Eles usaram o que ele chamou de método abrangente de aprendizado por imitação, onde eles alimentam dados de dança humana diretamente na inteligência artificial. O robô aprende a copiar o movimento quase de imediato. Antes, o aprendizado por reforço demorava semanas e ainda enfrentava problemas de generalização.
O modelo do Iron agora faz isso em horas e adapta o movimento dinamicamente. A principal inovação de hardware é o que a Xpeng chama de coluna vertebral semelhante à humana. Ela traz flexibilidade à cintura, permitindo que a parte superior e inferior do corpo se movam juntas como uma pessoa real. Ao inclinar ou girar o tronco, os quadris balançam naturalmente. Por isso, muitos acharam a demonstração do dia da inteligência artificial real demais. Com 82 graus de liberdade, quase o dobro dos humanoides comuns, o movimento deixa de parecer robótico. Durante a apresentação, ele confirmou que o robô terá mãos hábeis e bateria de estado sólido, garantindo mais duração e menor peso. Seu cérebro de inteligência artificial une 3 sistemas multimodais: veículo leve sobre trilhos, visão e linguagem, veículo leve sobre trilhos, ação de visão e linguagem, e VLM, modelo de visão e linguagem. Ele consegue ver algo, descrever e agir conforme essa descrição, fechando o ciclo de percepção e decisão. Falando do elefante na sala ou da curva no chassi, o ferro da Xpeng tem seios, e essa escolha de design causou ainda mais caos na internet. No evento, ele explicou o motivo. No começo, a divisão de robótica da Xpeng estudava robôs quadrúpedes, semelhantes ao Spot da Boston Dynamics, por serem mais estáveis. Mas ele notou que esses não têm mãos e dificuldade para lidar com espaços humanos. O mundo é feito para humanos, ele disse. Por isso, robôs deveriam ter forma humana para operar de forma eficiente. Há também o fator emocional. Ele afirmou que robôs humanoides parecem mais acessíveis e íntimos. Palavras dele, não minhas. Pelo que a Xpeng mostrou, isso basicamente significa dar seios ao robô deles. A empresa acredita que pessoas interagem melhor com algo que se parece e se move como elas, mesmo que isso misture tecnologia e preferência pessoal. Lian Xuanmi, o vice-presidente da Xpeng Robotics, foi direto ao ponto. Nós não estamos apenas fazendo robôs, estamos fazendo humanos. Eles pensam em versões futuras, onde será possível personalizar o físico do robô, mais magro, forte, alto ou baixo. Escolha a textura da pele, o comprimento do cabelo e as roupas. É personalização em outro nível, e ao que parece, até o tamanho dos seios estará no menu de customização. O motivo por trás da forma feminina, segundo a empresa, é estudar a reação humana. Eles querem ver como as pessoas reagem emocionalmente a diferentes aparências, disse Mi. Testam formatos para saber quais trazem conforto ou confiança em ambientes sociais. A ideia é permitir personalização total, como escolher a cor de um carro, mas agora para um companheiro humanoide. Ele também disse que a Xpeng quer iniciar a produção em massa em abril do próximo ano, visando entrar em espaços comerciais logo após. Então não estamos falando de algo para daqui a 10 anos, eles já estão passando de pesquisa e desenvolvimento para a implantação. Agora, enquanto a China está ocupada transformando robôs em quase humanos, a Toyota seguiu um caminho completamente diferente. E na verdade é algo genial. No Japan Mobility Show 2025, eles apresentaram um conceito chamado Walk Me. À primeira vista, parece uma pequena cadeira, mas em vez de rodas, ela anda sobre 4 pernas. Imagine um assistente de mobilidade pessoal que não rola, mas passeia. A proposta é auxiliar pessoas com mobilidade reduzida a se locomoverem facilmente, inclusive em locais onde cadeiras de rodas enfrentam dificuldades, como escadas e caminhos irregulares. Cada uma de suas 4 pernas em tons pastéis possui múltiplos sensores e atuadores, permitindo que ela se dobre e se adapte ao terreno em tempo real. Ela foi inspirada em animais adaptados a terrenos difíceis como cabras e caranguejos. As pernas dianteiras analisam a altura e puxam a cadeira para frente, enquanto as traseiras empurram e estabilizam. O movimento resultante é estável e natural até mesmo em escadas. O WalkMe utiliza a detecção e alcance de luz radar, sensores de peso e um sistema automático de estabilização para equilibrar o ocupante em inclinações. E apesar de ser um auxílio de mobilidade, ele vem carregado de recursos de inteligência artificial, ele responde a comandos de voz. Você pode literalmente dizer para ele ir mais rápido ou mudar de direção. Também há uma opção de controle manual com alças, caso alguém queira dirigir diretamente. O conforto também foi priorizado. O assento se adapta ao corpo, tem apoios de braço ajustáveis e acolchoamento macio para uso prolongado. Um visor exibe a porcentagem da bateria e a distância.
e a bateria dura um dia inteiro antes de recarregar. Quando você conecta, é tão simples quanto carregar um celular. Possui sistema de segurança térmica que pausa o movimento e alerta se alguma articulação superaquecer. Quando não usado, as pernas se retraem, permitindo que ele se dobre de forma compacta. Pode ser guardado no carro ou em casa. Ainda é um conceito e a Toyota não anunciou o lançamento para o consumidor. Isso mostra um uso prático da robótica: ajudar pessoas a se locomover melhor, não substituí-las. O Google lançou algo que pode obter dados em tempo real da busca e recriar celebridades em fotos de grupos sem nenhuma imagem de referência. Reconstruir uma pintura centenária em um cenário moderno com narrativa consistente, criando uma história em quadrinhos com personagens estáveis e diálogos coerentes. Até converter coordenadas de sistema de posicionamento global em foto real do prédio certo. O mais impressionante é que isso não foi um grande evento de lançamento. Isso surgiu do nada e as primeiras reações foram: espera aí, isso parece um raciocínio em nível de inteligência geral artificial dentro de um modelo de imagem. Eles chamam de Nano Banana Pro, ou oficialmente Gemini 3 Pro Imagem. E é o maior salto na geração de imagens que vimos desde que todo esse campo começou. Então vamos falar sobre isso. Certo, então o primeiro momento que fez as pessoas pararem foi aquele remake impressionante de A Rake's Progress, de William Hogarth, mas ambientado em 2025. As pinturas originais do século XVIII mostram a ascensão e queda de um jovem. Nano Banana Pro recriou essa energia narrativa com muitos detalhes modernos. Você vê o cara enriquecendo com Dogecoin, latas de Monster Energy por todo lado, ex-emprego no Deliveroo, anúncios de cetamina, fase token não fungível, experimentos de longevidade, prisão da economia de bicos, exaustão do OnlyFans, despejo da Megacorp e, por fim, uma ala de dopamina como manicômio moderno. Cada quadro parece algo que um ilustrador levaria dias para refinar, mas o Nano Banana Pro faz tudo em segundos com a mesma consistência na sequência. Comparando com o Nano Banana original ou a imagem Gemini 25 Flash, a diferença é enorme. Até o Seedream 40 antes destaque em benchmarks parece ter usado ideias ultrapassadas. Esse salto ocorre porque o Nano Banana Pro usa dados em tempo real da busca do Google. No exemplo do Shard, a pontuação das ações projetada no prédio não foi alucinação, era o resultado real daquele momento. Isso é algo que outros modelos simplesmente não conseguem igualar no momento. Quando você pede um mapa topográfico de Londres feito de feltro bordado, ele te dá algo que você realmente veria pendurado em um restaurante, com uma estrutura reconhecível, em vez de formas aleatórias fingindo ser geografia. Ainda assim, não é perfeito. Algumas estruturas ao fundo não se alinham. Como tudo é baseado em busca ao vivo, isso traz um novo realismo às ferramentas generativas. O mais interessante é como ele lida com a composição. Você pode adicionar Goku, Bob Esponja e Squirtle, pedir um pôster de ação profissional em IMAX com dupla exposição. E ele não só mistura os estilos corretamente, como também faz com que eles interajam de maneiras que fazem sentido. Goku ataca, Bob Esponja revida e Squirtle gira a água para o lado. Tudo encaixado em efeitos de exposição em camadas que realmente parecem arte de pôster de verdade. Usar o mesmo prompt no Seedream 40 ou no Nano Banana original parece algo do início de 2023, apenas ideias completamente desconexas jogadas juntas. Claro, essas melhorias vêm com algumas diferenças de escala. O nível oficial de imagens do Gemini 3 Pro usado no Nano Banana Pro custa mais para operar. Em alta resolução, custa 7 ou 8 vezes mais que o Nano Banana original e 3 ou 4 vezes mais em resoluções médias. Também não é o modelo mais rápido. Comparando com o modelo de imagem em alta resolução da OpenAI, o Nano Banana Pro ainda é mais barato. Mesmo que a OpenAI encerre o GPT-Imagem 2 atualmente, o Google lidera essa área. O Google também introduziu o Synth Identidade na jogada, inserindo uma marca d'água invisível em cada imagem. Envie qualquer imagem ao Gemini e pergunte se foi feita pelo Nano Banana Pro. Em breve disponível para texto, áudio e vídeo. As saídas do nível gratuito também têm uma marca d'água visível, a menos que você use ferramentas de nível superior ou modos de desenvolvedor como o Inteligência Artificial Studio.
O interessante é como o Nano Banana Pro aprofunda na inteligência. Os exemplos de infográficos por si só mostram que o modelo não está apenas desenhando, ele está raciocinando. Ele cria mapas da peste negra com datas corretas, disseminação histórica e efeitos visuais inteligentes. Mas aqui também há perigo. Uma palavra errada, como poupada sob Paris, pode surgir, mesmo que a região tenha sofrido na peste. Como 99% da imagem está ótimo, muitos podem não notar os detalhes finais. Quanto mais perfeitos esses modelos ficam, mais fácil é para usuários serem enganados por pequenas imprecisões. A percepção espacial também evidencia o salto. Se você pedir ao Nano Banana Pro para inserir a foto de um ouriço em uma porta de chalé iluminada, com um homem olhando para baixo para ele, ele posiciona o animal quase exatamente como você imaginaria mentalmente. O Nano Banana original, de apenas alguns meses atrás, fez algo que mal se parecia com a cena. Simrin também se encontra em um meio termo, razoável, mas não totalmente certo. Nano Banana Pro parece que entende o espaço físico em vez de apenas fazer correspondência de padrões de formas. O exemplo da história em quadrinhos vai ainda mais longe. Dê a ele o personagem de rato criado no Midjourney e peça para criar uma história em quadrinhos de 4 quadros. Com uma tartaruga, personalidades fixas, balões de fala e piada final, ele simplesmente faz isso. O rato segue com a bolsa, o clima não muda, a tartaruga segue rabugenta e a gíria é constante nos quadros. Então você continua com um novo comando, pedindo uma segunda história, mas em uma galé medieval, e as personalidades permanecem intactas. Claro, um chapéu pode desaparecer em um quadro ou algumas flechas mudarem de lugar, mas está funcionando como se entendesse continuidade em um nível superior. O Google comprovou que clonar vários personagens em um quadro só funciona muito bem. Até 14 fotos podem ser combinadas em uma cena, mantendo a identidade de cada pessoa de vários ângulos. Antes, só estúdios profissionais faziam isso. O diferencial do Nano Banana Pro é o alto nível de controle que oferece. É possível ajustar ângulos de câmera, profundidade de campo, iluminação e correção de cor sem precisar de fluxos completos de fotografia. Você pode trocar roupas entre cenas, redesenhar layouts, mudar do dia para a noite, manipular o desfoque, clarear sombras e manter toda a cena consistente. Ele ainda suporta resoluções 2K e 4K, com proporções adequadas que vão do ultra-wide, cinematográfico até o formato quadrado. E para edição, as novas ferramentas de refinamento localizado permitem que você desenhe sobre uma foto e faça com que o modelo adicione detalhes específicos exatamente onde você marcou. Você pode mudar a foto de uma garota adicionando um chapéu de cowboy, um violão, um gato na mesa. Ele ainda ajustará o reflexo do novo violão na mesa, mesmo sem você ter circulado a área do reflexo. Uma das demonstrações mais impressionantes é como ele lida bem com dados do mundo real. Envie um print do Google Analytics, peça para ajustar os cliques para 90 mil impressões para 12 milhões e atualize o gráfico conforme os novos dados. O modelo ajusta o eixo, atualiza a curva e mantém o layout alinhado, algo que os modelos antigos não faziam. Ele até transforma tabelas de números de benchmark em gráficos, combinando perfeitamente categorias como Massive Multitask, Language Understanding Pro, GPQA, pontuações de raciocínio Diamond, pontuações de uso de ferramentas agentes e mantendo as cores e rótulos precisos. Isso não é adivinhação de padrões, isso é entender a estrutura numérica subjacente. No exemplo do exame médico, o Nano Banana Pro detectou quase todos os 4 marcadores de lesão corretamente, enquanto os modelos anteriores erraram as localizações ou alucinaram padrões. Ainda comete erros ocasionais, como marcar um ponto extra, mas o salto de precisão é real. Para personagens fictícios, ele reconhece roupas de ReZero, Demon Slayer, South Park e Branca de Neve, com precisão que modelos anteriores não alcançavam. Ao misturar espécies raras como o Loris delgado do Sri Lanka, ele reconhece a família geral, mas ainda perde detalhes. Essa parte ainda não foi resolvida, mas todos os outros modelos falham ainda mais, e ele ainda não consegue acertar os horários dos relógios. Você pode pedir às 11h15, ele enche completamente a taça de vinho, mas o relógio logo mostra outro horário aleatório. Essa fraqueza ela aparece em todos os modelos, então provavelmente é uma limitação mais profunda de como os Transformers lidam com números e rotação.
O destaque do Nano Banana Pro é seu entendimento do mundo real. Você insere coordenadas de Hong Kong e ele gera o prédio certo, o horizonte, o layout das ruas e até a atmosfera do distrito escolhido. Outros modelos só produzem ruas genéricas de Hong Kong com arranha-céus aleatórios. Ao fazer upload da planta baixa, ele cria designs de interiores com posicionamento preciso de paredes, portas, piano, ângulos e iluminação. Ao fazer upload de uma foto do apartamento, é gerada uma planta baixa 2D quase idêntica ao layout. Novamente, modelos mais antigos nem conseguem começar corretamente, então você coloca um Gundam e pede para ele desmontá-lo em partes. Nano Banana Pro organiza asas, armadura, adesivos e articulações, deixando tudo reconhecível. Mesmo Gundam, mesmos componentes. Ao pedir uma folha de modelo com vistas frontal, traseira e lateral, ele põe as duas espadas nas costas. Corrige algo que os modelos anteriores quase sempre ignoravam. Certo, vamos encerrar por aqui. Me diga nos comentários o que você acha que o Google realmente está buscando com esse salto. Certifique-se de estar inscrito e deixe seu like se isso ajudou. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.